Bom dia, bom dia. Bom dia. Pessoal, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Pessoal, semana passada, então, nós estávamos terminando de falar do artigo 71. Para que vocês recordem, o artigo 71 da CLT é o artigo que fala do intervalo intrajornada, vulgarmente conhecido como o intervalo para descanso e refeição. Essas normas aqui de jornada de trabalho, duração de trabalho, que fazem referência a descanso, refeição, a própria jornada, horas extras, sempre terão relação com a questão de medicina, saúde e segurança do trabalho. Isso eu já disse a você. Oi? Tem outro nome vulgar para esse intervalo aí, recreio. Recreio, também recreio é um bom nome. E ele sempre faz referência à higiene, saúde e segurança do trabalhador, porque é um momento de descanso, né, para recompor as energias. Porque fisiologicamente há um estudo aí dizendo que a gente tem que ter um intervalo aí entre uma atividade e outra para que nós podemos recompor as nossas energias. Por isso que dá preocupação do legislador de criar o tal do intervalo intrajornada. Então, na semana passada, a gente viu o artigo 71 e, basicamente, ele fala, entre outras coisas, que o intervalo intrajornada não se computa na jornada. Ele diz que para jornadas até 4 horas, não tem intervalo. De 4 horas a 6 horas tem intervalo de 15 minutos. E de 6 horas a 8 horas, intervalo de 1 hora. Intervalo de 1 hora. Bom, ele diz aqui também que na jornada de 6 a 8 horas, o intervalo máximo pode ser de 2 horas, salvo acordo, convenção coletiva ou acordo individual. 2 horas. Nós vimos lá também que no artigo 611B, salvo engano, 611B, pode haver redução do intervalo, por negociação coletiva. A gente chama de convenção coletiva de acordo, que é entre sindicatos, convenção coletiva de trabalho, desculpa, ou ACT, acordo coletivo de trabalho, que é entre sindicatos, trabalhadores e uma determinada empresa. Então, pode haver negociação para redução do intervalo, só aquele de 1 hora, só para quem trabalha mais de 6 horas. Reduzir pela metade, 30 minutos. Nós vimos ainda que a consequência do não respeito pela concessão do intervalo seja numa indenização que corresponde ao tempo suprimido, isso nós vimos, correto?
acrescido do adicional noturno. Então, se o empregador, vamos dizer, roubou acrescido do adicional noturno, não, desculpa, do adicional de 50%. Então, se o empregador lá suprimiu, roubou, né? Tinha que dar 60 minutos de intervalo e só deu, por exemplo, 20 minutos, ele roubou 40 minutos de descanso desse trabalhador, porque ele tinha que ter dado 60 minutos e somente concedeu 20 minutos. Então, ele roubou 40 minutos desse trabalhador. Qual a consequência? O pagamento dos 40 minutos com um adicional de 50%. De forma indenizada, ou seja, não tem natureza salarial. Não tem natureza salarial, e se não tem natureza salarial, não compõe a remuneração. Se não compõe a remuneração, não reflete em 13º, férias e fundo de garantia. E aí faltou eu falar do último artigo, que é o artigo 5º, desculpa, do parágrafo 5º aqui, olha, do artigo 71, que é o que nós vamos começar hoje aqui, fora essa revisãozinha básica que nós fizemos aqui. Então, fala assim, o intervalo expresso no caput, ou seja, né, 4 horas não tem intervalo, de 4 a 6 horas, 15 minutos, e de 1 hora e de 60 e mais de 6 horas por 1 hora, poderá ser reduzido ou fracionado. Opa, então eu tenho uma redação aqui que me permite a redução ou fracionamento. Quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada. Então, olha só, se o camarada começou às 8 e ele trabalha até às 18 horas, ele tem que conceder um intervalo aqui, correto? Vamos colocar até às 17 horas. Está dando 9 horas de trabalho, mas eu não estou considerando a jornada. Então, ele está dizendo assim, compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar o intervalo pelo menos às 9 horas. Não pode ser antes disso. E antes da última hora, pelo menos às 16 horas ou 15h59, vai 16 horas exatas aqui. Então, ele fala, tem que haver a concessão do intervalo antes da primeira hora trabalhada e o início da última hora, desde que previsto em convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho. Então, desde que previsto em acordo coletivo ou convenção coletiva. A convenção coletiva é sindicato, negociação entre 2 sindicatos, dos empregados e dos empregadores. Acordo coletivo é sindicato dos empregados, sindi-empregados versus empresa. Sindi-empregados versus empresa. Empresa X qualquer. Aí ele fala assim, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, então não é para todo mundo, cobradores, fiscalização de campos e afins nos serviços de operações de veículos rodoviários, empregados do setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração concedida aos intervalos de descanso menores ao final de cada viagem. Então, olha só, eu vou colocar isso aqui. É uma redação de um artigo específico para uma determinada categoria de trabalhadores. Motoristas, cobradores, pessoal do ABC, né? O pessoal do ABC, olha lá, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operações de serviços rodoviários, empregados no setor de transporte público, mantida a remuneração e concedido intervalo para descanso menores ao final de cada viagem. O que ele está dizendo aqui, basicamente, é o seguinte, ele está dando um permissivo legal, através de negociação coletiva, que o intervalo seja decorrido, porque o intervalo não é intra-jornada, é dentro da jornada, mas que seja dado ou na primeira hora, em algum momento, ou na última hora. Porque olhem só que engraçado, que eu falei para vocês aqui. Eu não falei para vocês que era uma norma que normas de intervalo estão relacionadas com medicina e segurança do trabalhador?
Haveria algum sentido alguém começar a trabalhar às 8 e já sair de intervalo? Haveria no sentido de cumprir o que a lei determina. O artigo 71, caput, parágrafo 1º. Mais de 6 horas de trabalho, eu tenho que dar 1 hora de descanso. O cara chegou, pisou na empresa às 8, ele já sai de intervalo para descanso, intervalo entre a jornada e refeição. Ou o famoso recreio, como o Leonardo falou lá. Haveria algum sentido? Já há algum desgaste? Ele chegou às 8 horas da manhã. Há algum desgaste nesse sentido? Para dar o intervalo às 8 horas da manhã? Me parece que não. E nem às 17 horas, né? Nem na última hora. O cara trabalhou, fez a jornada o dia inteiro. Ficou sem almoçar. Não descansou no meio da jornada. E aí vai descansar no final da jornada? Mas olha o que vocês têm que perceber. Isso daqui está falando para um certo segmento profissional. Está autorizando, desde que seja negociado com o sindicato, uma autorização para um certo segmento profissional. Agora, o caput do artigo 71 e o parágrafo 1º, pergunto aos senhores, ele determina o momento que tem que ser concedido o intervalo? Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo mínimo para repouso e alimentação, a qual será no mínimo de 1 hora, salvo acordo escrito ou convenção coletiva em contrário, não podendo exceder as 2 horas. Primeiro parágrafo, não excedendo as 6 horas, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos. Só um minutinho, pessoal. Então, olha só, pessoal, voltando aqui. Existe alguma questão aqui ou alguma colocação do legislador no artigo 71, no parágrafo 1º, de qual o momento que tem que ser concedido esse intervalo? Não existe. Nem no parágrafo 2º, nem no parágrafo 3º, nem no parágrafo 4º. Existe no parágrafo 5º, mas o parágrafo 5º fala para um certo determinado ramo de atividade econômica. Fala lá, motoristas, fiscais, cobradores, transporte rodoviário, transporte de passageiros. Então, portanto, se eu tenho um bar, por exemplo, e eu peço para que meu bar funcione na hora do almoço, né? Então, 10 horas os meus empregados começam a chegar para começar a preparar tudo lá para o almoço, o bar funciona até o final da tarde, né? É óbvio que na hora do almoço eu vou receber um monte de cliente para almoçar. Se os meus funcionários saírem para intervalo intra-jornada na hora do almoço, eu não vou ter garçom, não vou ter atendente para fazer bebida, não vou ter chefe de cozinha, não vou ter auxiliar de cozinha, porque estão todos eles almoçando. Eu poderia, então, conceder o intervalo no começo da jornada? Ó, às 10 vocês chegam e tiram um almoço de 1 hora, até às 11. Às 11 você começa a trabalhar e já está tirado o almoço.
cumpriu a finalidade da lei, que é recompor a integridade física do trabalhador, o cansaço, às 10 horas é plausível. Tem gente que pode almoçar 10 horas, sem problema nenhum, com relação a se alimentar. Mas é meio estranho. O fato é que o legislador não fixou qual é o tempo, quando que tem que dar esse intervalo. E ele não fez isso de propositadamente, porque as jornadas podem ter o primeiro, segundo e terceiro turno. Nem sempre vai coincidir com o almoço e nem sempre vai coincidir com a janta. Um segundo turno que a pessoa, sei lá, trabalhe depois do almoço e vá até a noite, de repente não é o horário que ela costuma jantar, enfim. Ele não colocou para não engessar os empregadores de conceder um horário X, que senão você mata as atividades econômicas. Só que é o seguinte, o que a gente tem que observar aqui é a seguinte questão. Se o legislador não coloca quando que você tem que dar o intervalo, a não ser para os motoristas, fiscais, cobradores, transporte de passageiros, a não ser para isso, qualquer outra atividade, você poderia conceder o intervalo em qualquer outro horário. No começo, no final, na primeira hora, na última hora, no meio, aí fica a seu critério. Só tem que tomar cuidado, porque existe uma jurisprudência, um entendimento judicial, que começa a reconhecer a invalidade dessa concessão desse intervalo. Porque não atingiu a finalidade da norma, que é propiciar descanso ao trabalhador para que ele possa recompor as suas forças. Mas o parágrafo 5º só faz referência àquele grupo de trabalhadores, motoristas, fiscais, cobradores, transporte de passageiros e rodoviários. Certo, pessoal? Mas aqui, olha, nós temos também outro tipo de intervalo na legislação. Outro tipo de intervalo, que agora é o intervalo inter, não é mais o intra, é o intervalo interjornada. Ou, como algumas pessoas na doutrina e na jurisprudência colocam, intervalo entre jornadas. A jornada não é a quantidade de horas trabalhada dentro do período de 24 horas, isso é duração de jornada, eu já expliquei isso para vocês. O intervalo entre jornadas é o intervalo entre duas jornadas. O intervalo entre duas jornadas. Então, olha só, no artigo 66, está dizendo basicamente isso, dos períodos de descanso. Vamos estar lá no artigo 66. Entre duas jornadas, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. 11 horas de descanso. Então, a pessoa que, de repente, entra às 8, sai às 18 horas, tem 2 horas de intervalo, portanto, ela não faz horas extras, ela trabalha 8 horas por dia. Né? Por dia. No outro dia, eu tenho que respeitar 11 horas de descanso. Então, eu tenho 11 horas de descanso. E aí, eu vou somar aqui. Das 18 às 19, 1 hora. 19 a 20, 20 a 21, 21 a 22, 22 às 23, 23 a 24, 6 horas. Com mais 5 horas da manhã, mais 5 horas da madrugada, dão 11 horas de descanso. Então, ao menos, ela tem que voltar aqui, olha, 5 horas da manhã para voltar a trabalhar. Se eu pedir para ela trabalhar antes desse horário, ela está desrespeitando, o empregador está desrespeitando o intervalo entre duas jornadas. E olha que interessante, imaginemos que essa pessoa trabalha assim, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Imaginemos que a folga dela é no domingo. Na segunda-feira, ela entrou às 8, e saiu por volta das 20 horas.
Então, ela saiu, entrou às 8, saiu por volta das 20 horas, mas ela tinha 2 horas de intervalo aqui, intra-jornada, não é o intervalo entre jornadas. Então, ela tinha o intervalo menos 2 horas de almoço. Eu tenho aqui uma quantidade de trabalho de 10 horas por dia. Beleza, ela está fazendo hora extra. Isso daqui não tenha dúvidas. Ela vai receber essas horas extras. Além da 8ª hora, tem hora extra com adicional de 50%. Só que os caras estão fazendo um balanço lá na loja e o bicho está pegando lá. E se continuar, e ele precisa que os trabalhadores trabalhem mais tempo, né, para que possa dar conta de toda aquela vazão daquele trabalho. Aí, no outro dia, esse empregador fala, olha, por favor, fulano, entra às 5 da manhã amanhã, você vai cumprir e começar a sua jornada às 5 da manhã. Só que, a hora que ele saiu às 20 horas, ele tem que ter o desconto, ele tem que ter pelo menos um descanso entre as duas jornadas de 11 horas. De 11 horas. Então, o empregador não vai ter respeitado esse descanso. E, neste caso, ele saiu na segunda-feira às 20 horas. Das 20 às 24 horas, são 4 horas. Então, 20, 21, 22, 23, 24, até a meia-noite. São 4 horas. Se ele voltou às 5 da manhã, 1, 2, 3, 4, 5. Ele descansou apenas 9 horas. Respeitou a regra do artigo 66? Pergunto. Alguém? Não. Não respeitou a regra do artigo 66. Qual a consequência jurídica? Eu vou falar para vocês qual a consequência jurídica. É sacanagem também, né? Estou aqui para dar aula, quero que vocês dêem a resposta de qual a consequência jurídica, mas tudo bem. A gente vai falar aqui para vocês qual a consequência jurídica. A consequência jurídica é o reconhecimento das horas extras, é o reconhecimento das horas suprimidas como horas extraordinárias. A consequência jurídica é o pagamento das horas suprimidas como horas extraordinárias. Ou melhor, agora, depois da reforma trabalhista, como uma indenização. Por analogia, isso é importante que vocês saibam. Por analogia, a qual regra? Imagina aí, alguém imagina por analogia aqui. Estou dizendo assim, o empregador tinha que ter dado para esse trabalhador 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. Só que o cara saiu às 8 e voltou às 5 da manhã, no outro dia. Só descansou 9. Suprimiu quantas horas dele? 10, 11. 2 horas, certo? 2 horas. 2 horas. Por analogia, eu aplico qual regra? Como consequência para esse empregador. O artigo 71, parágrafo 4º, que fala do intervalo intrajornada, não diz assim, quando o empregador não respeitar o intervalo intrajornada de 1 hora, o tempo que foi suprimido deverá ser pago de forma indenizada com adicional de 50%. Não é isso que fala lá? No artigo 71, que eu falei para vocês? É isso que fala o artigo 71. A gente já ensinou isso daqui. O TST tem entendido que, por analogia, eu aplico o mesmo entendimento nessa questão da supressão do intervalo interjornada ou entre jornadas. Isso tem uma OJ. Isso tem uma OJ do caderno de súmulas do TST.
que é, salvo engano, deixa eu ver se é a 354. Isso tem uma OJ. Então, o que vai acontecer? Por analogia ao artigo 71, parágrafo 4º da CLT, paga-se o tempo suprimido com o adicional de 50%. Paga-se o tempo suprimido com o adicional de 50%. Vamos lá tentar achar a OJ aqui agora. Falhou a memória aqui, a gente não lembra mais. Aqui. OJ 355 do TST. OJ 355 do TST. Isso que eu disse da aplicação por analogia está na OJ, Orientação Jurisprudencial da Seção de Dissídios Individuais, número 355 do TST. Ficou claro isso? Sim, professor. Sim. Bom, aí o artigo 67, eu vou deixar desenhado esses exemplos aqui ainda. O artigo 67, ele fala assim: será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, deverá coincidir com um domingo, no todo ou em parte. Aí ele fala assim, no parágrafo único da norma: nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada, constatando o quadro sujeito de fiscalização. É a escala de trabalho aos domingos. Basicamente é isso. Mas eu vou explicar algo aqui no contexto histórico para vocês entenderem o resto da redação. Mas o que o artigo 67 fala, de início, e é o que eu vou falar para vocês, é o que eu vou expor para vocês, o artigo 67 fala da folga semanal. Ele fala nada mais, nada menos da expressão da folga semanal, ou repouso semanal remunerado, ou ainda descanso semanal remunerado. O que ele está dizendo? Olha, o trabalhador que trabalha no módulo, isso daqui, olha, que vocês estão vendo, a gente chama de módulo semanal, que é composto de 7 dias, correto? De domingo a sábado, 7 dias. Módulo semanal. O trabalhador que trabalha no módulo semanal, ele tem descanso de um dia da semana. Ele tem obrigatoriamente um dia de folga, e essa folga tem que ser de 24 horas. Certo? E essa folga tem que ser de 24 horas. Bom, beleza. Até aí nenhuma novidade, a gente volta aqui. Então, quando eu disse lá, por exemplo, que aqui ele está falando que deverá coincidir com o domingo, eu estou dizendo que a folga dele aqui é no domingo, nesse primeiro exemplo nosso aqui. E essa folga tem que ser de 24 horas. Então, 24 horas de folga. Tem que respeitar isso. Então, domingo começa nas 0 hora, nas 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do sábado virou o relógio, começou o domingo. A 0 hora do domingo até as 23 horas, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos,
Antes de virar segunda-feira, nós estamos no domingo. Nesse período, ninguém pode trabalhar, porque tem que respeitar a folga de 24 horas, nesse nosso exemplo aqui. O artigo 68, ele diz assim, o artigo 68 diz, o trabalho em domingo, seja parcial ou seja total ou parcial na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia de autoridade competente. Eu não vou falar sobre isso neste momento, já vou tratar desse assunto. A permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou por conveniência pública, também não vou falar disso. Na regulamentação do funcionamento, também não vou falar disso, porque fala de como é que funciona essa história do domingo, se é obrigatório dar folga aos domingos ou não, eu já vou tratar desse assunto. Mas, antes de qualquer forma, eu vou tratar de um assunto que eu vou imaginar assim, ó, numa escala real, no algo que pode acontecer. Imaginemos que a pessoa foi contratada das 8 às 18 horas. Das 8 às 18 horas. E ela tem aqui intervalo de 2 horas para almoço. Então, portanto, a jornada dela diária é de 8 horas. A jornada dela diária é de 8 horas. E aqui na segunda-feira, ela trabalhou às 8 horas normal, entrou às 8, saiu às 18, na terça às 8, na quarta às 8, na quinta às 8, e a jornada dela é de 8 horas diárias e 44 semanal. E na sexta às 8. Bom, até sexta-feira, eu posso dizer o seguinte para vocês. Até sexta-feira, ela trabalhou 40 horas. A jornada contratual dela é de 44 horas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, 8 horas. 8 horas vezes 5, 40 horas na semana. No sábado, ela trabalha das 8 ao meio-dia. No sábado, ela trabalha das 8 ao meio-dia. Das 8 às 12 horas. Ela perfaz, então, um total de 44 horas semanais. Daí tudo bem, professor, não tem hora extra, não tem nada. Não, não tem nada mesmo, não, tá tudo tranquilo. Aí o artigo 67 manda que ela folgue. Vai começar outra semana, pulou de uma semana para outra. Ó. Lembrando que a semana começa aos domingos. Ó. Então, passou numa semana no sábado às 12 horas e ela descansou no domingão. Começou outra semana, ela descansou. Foi à missa, o padre deu a bênção lá da semana, abençoar a semana, que ela seja tranquila, né? E ela descansou às 24 horas. Só que no sábado ela saiu ao meio-dia. No sábado ela saiu ao meio-dia. Então, no sábado eu considero assim. Do sábado, das 12 horas até as 24, até as 0 hora, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ou seja, 0 hora que começa o domingo, ela teve quanto tempo de descanso? Até a 0 hora do domingo. Ou minto, vamos colocar aqui, até as 29, 59 minutos e 59 segundos, antes do relógio virar 0 hora. Ela teve quase 12 horas de descanso aqui, porque na hora que vira 0 hora, ela tem 12 horas de descanso. Então, ela teve 12 horas de descanso. E aí, eu somo com mais as 24 horas do domingo aqui que ela teve pelo artigo 67. A outra jornada começou na segunda-feira às 8. Eu posso afirmar efetivamente que entre uma semana e outra, foi respeitado aqui, no mínimo, 35 horas de intervalo. Entre uma semana e outra. Em qual sentido? Bom, no sábado ela descansou 12 horas, mais 24 do domingo, que foi a folga, ela descansou um total de 36 horas. Mas eu tenho que observar o seguinte, ela tem, e aí é uma informação que vocês precisam prestar atenção, ela tem que descansar 35 horas. Se eu pegar essa configuração de jornada aqui.
Se eu pegar essa configuração de jornada. Por quê? Porque, primeiro, pela leitura do artigo 66, eu tenho assim, entre uma jornada e outra, então, pela leitura do artigo 66, vou lá no artigo 66 de novo. Pela leitura do artigo 66, eu tenho assim, entre uma jornada e outra, tem que se respeitar o intervalo de 11 horas. Eu vou voltar no meu quadro aqui. O que está entre uma jornada e outra? Ela não trabalhou no sábado? Ela não voltou na segunda-feira às 8 horas? Então, essa expressão entre uma jornada e outra faz referência ao quê? Do sábado para a segunda-feira, porque domingo foi folga. Então, entre uma jornada e outra, tem que ser respeitadas as 11 horas. Tudo bem, mas eu tenho que separar o domingo, que é a folga, que é 24 horas. Se ela terminou às 12 horas e retornou às 8, significa que o descanso entre onde ela parou de trabalhar no sábado e quando ela retornou no domingo, né, na segunda, desculpa, neste nosso exemplo, deu 36 horas. Deixa eu pegar aqui de novo. Neste nosso exemplo, deu 36 horas. Mas vamos mudar o exemplo aqui, então. Imaginemos que essa pessoa... Opa! Imaginemos que essa pessoa, ela fez diferente. Esse empregador pediu para que ela ficasse até às 16 horas do sábado. Nessa semana, ela não trabalhou 44 horas semanais. Ela trabalhou 48 horas semanais. Concordam comigo? De segunda a sexta, 40 horas, mais 8 horas do sábado, 48 horas semanais. Se a jornada contratual dela era de 8 horas e 44, ela tem direito a hora extra? Tem direito a hora extra. Mas isso tem direito a hora extra não tem nada a ver com o que eu estou explicando aqui. Ela vai ganhar as horas extras aqui, porque ela trabalhou 4 horas a mais, ultrapassou o limite de 4 horas. Mas agora eu preciso verificar a questão dos intervalos entre jornadas. Bom, aí eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui e pergunto para esse fulano aqui. Ele tirou 24 horas no domingo de descanso? Da 0 hora até as 23h59 minutos, 59 segundos, até virar o relógio para segunda-feira. Ele tirou as 24 horas de descanso? Tirou. Respeitou o artigo 67? Sim. Sim, respeitou. Então, aqui eu não tenho problema nenhum. Quanto aqui eu não tenho problema nenhum. Agora é o seguinte. E o artigo 66? Entre uma jornada e outra, deve haver um intervalo de 11 horas. Entre uma jornada e outra, porque segunda-feira ele retornou às 8, deve haver um intervalo de 11 horas. Então, o que eu vou fazer? É lógico que a matemática é simples. Alguém poderia assim perguntar, professor, soma o sábado, soma a folga do domingo com a quantidade de horas que ele descansou no sábado. Aí você descobre se deu 35 ou não. Efetivamente é isso. Estou tentando explicar de uma maneira um pouquinho mais complicada para vocês separarem a regra do artigo 67 da regra do artigo 66. Ele tirou a folga no domingo? Sim, ele tirou as folgas aos domingos. Agora, do sábado, para a regra do artigo 66, no sábado ele parou de trabalhar às 16 horas. Bom, às 16 horas até às 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, ou vamos colocar 0 hora, né? 0 hora. Vai virar o relógio ali, vai virar 0 hora. Né? Até ali, ele trabalhou das 17, 18, 19, 20, 21, descansou, desculpa, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 horas de descanso. 8 horas no sábado. 8 horas no sábado. Eu não posso considerar o domingo.
Eu não posso considerar o domingo. Porque o domingo está dentro da regra do artigo 67. O domingo está dentro da regra do artigo 67. 8 horas no sábado. Só que ele dormiu à meia-noite e acordou na segunda-feira às 8 para voltar a trabalhar. Né? Então, das 8 horas do sábado que ele descansou, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 horas do sábado que ele descansou. Mais as 8 horas da segunda-feira que antecederam o início da jornada dele, deu 16 horas. Porque da meia-noite do domingo, virou o relógio meia-noite na segunda-feira, até ele entrar na empresa às 8, ele descansou mais 8, então deu 16 horas. Então, respeitou o artigo 66. Mas imaginemos que aqui na segunda, ele tenha entrado às 4 horas da manhã. E aí a gente tem que fazer a conta de novo para saber. Então, se ele saiu às 16 no sábado, não, vamos imaginar diferente. Vamos imaginar que no sábado, ele trabalhou das 10 horas da manhã às 20 horas. Então, um bar lá famoso na Avenida Itália e o cara foi lá trabalhar nesse horário. Aqui ele cumpriu 40 horas semanais, mais 10 horas. Aqui ele não tirou almoço. No sábado ele não tirou intervalo. Não tirou intervalo. Não tem intervalo intrajornada. Então, no sábado ele trabalhou 10 horas direto, pegada direta. Entrou às 10 e saiu às 20 horas. De segunda a sexta ele trabalhou 10 horas. No sábado, de segunda a sexta, ele trabalhou 40 horas. No sábado, 10 horas. Trabalhou o total de 50. Ele vai ter horas extras? Sim. 50 menos 44, 6 horas. Mas isso não tem nada a ver com a questão do intervalo que eu estou explicando para vocês. O que eu preciso ver agora? Eu preciso ver o seguinte. Foi concedida a folga no domingo? Foi concedida a folga no domingo. Então, respeitou o artigo 67. Agora, ele entrou na segunda-feira, imaginemos agora, que aí sim ele entrou às 6 horas da manhã. 6 não, às 5 horas da manhã, para trabalhar na segunda. Bom, ele parou no sábado, então, às 20 horas. Foi até às 0 hora, ou 23, 59 minutos, 59 segundos. E, portanto, então, no sábado, entre as 20 horas e a 0 hora do domingo, ele descansou apenas 4 horas, até a 0 hora do domingo. Ele descansou apenas 4 horas. Beleza. Entre a 0 hora da segunda-feira até às 5 da manhã, ele descansou 9 horas. O total de descanso entre o término da jornada, entre 2 jornadas, entre o término da jornada no sábado e o começo da jornada na segunda-feira, por que eu estou tirando domingo? Porque domingo é a folga do artigo 67, 24 horas. Então, o tempo de descanso que ele teve no sábado até o começo da outra jornada na segunda-feira, deu 5 horas de sábado, deu 4 horas no sábado, né? Deu 4 horas de descanso no sábado, das 20 até a 0 hora. Deu 4 horas, mais 5 horas na segunda-feira de manhã. Ele descansou apenas 9 horas. Então, portanto, não respeitou a regra do artigo 66. Porque o descanso entre uma jornada e outra tem que ser de 11 horas. Eu só não misturo o domingo, desculpa, para não dar confusão. Eu só estou fazendo isso didaticamente para vocês marcarem que o 67 é a folga da semana. Por isso que eu não estou misturando as horas. Mas se eu quiser misturar, fica simples. Professor, é só fazer o seguinte.
entre as 20 horas que ele sai do sábado e as 8 horas que ele volta, e as 5 horas da manhã que ele volta na segunda-feira, ele descansou 24 horas do domingo, mais 9 horas entre sábado e segunda, entre sábado à noite e segunda de madrugada. Então, ele descansa o total aqui de 24 mais 9, quanto é que dá? 33 horas? Teria que ser no mínimo 35. 33, professor. Oi? 33, isso mesmo. Isso, teria que ser no mínimo 35, já que a legislação fala que 24 horas é a folga do domingo, e mais 11 horas entre as duas jornadas. Então, teria que ter 35 horas. É um pouco confuso, mas dá para destrinchar isso daqui. É muito difícil acontecer de não respeitar essas 35 horas. Isso é para essa escala de trabalho. Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma. Está tranquilo, professor. Então, beleza. Agora, o que acontece lá com os artigos 68, 69? Isso é algo que eu tenho que explicar para vocês e contextualizar numa parte histórica. A gente vive um momento, quando a CLT nasce, ela nasce lá em 1943. Será que na década de 40 a gente tem uma cultura, a nossa cultura é influenciadíssima pela Igreja Católica, né? Nós seguimos o calendário gregoriano, né? Por sermos católicos, nós guardamos os domingos, né? Por nós sermos os católicos, porque a nossa influência da nossa cultura vieram com os padres de Portugal, enfim, toda aquela história histórica. Então, a gente foi condicionado, vamos dizer assim, a ser católico apostólico romano, independente de qual a crença de qualquer um aqui. E o Estado foi se guiando pelas coisas da Igreja Católica, obviamente. Então, por isso que fala guardar aos domingos, né? E própria interpretação bíblica, eu não sou expert nisso, nem quero ser, mas fala que Jesus fez o mundo em 7 dias, né? Ele criou o mundo em 7 dias e no último dia, que é o domingo, ele guardou o descanso. Então, essa é a... Oi? Uma correção, não foi Jesus, foi Deus. Jesus Deus, foi o Filho de Deus na Terra, o Messias. Deus, é Deus. É porque eu sempre penso na unidade trina, né? Que é o Espírito Santo, Jesus e Deus na mesma pessoa. Mas tudo bem. Então, mas está certo. Leonardo está certo, me corrigiu perfeitamente. Então, o que ele fez? Ele criou o mundo em 7 dias, sendo que o 7º dia ele guardou para descanso. E é por isso, dessa influência, e é dessa noção mesmo, né, de fazer o mundo em 6 dias e o 7º dia descansar, é por isso que você tem o domingo como algo sagrado, vamos dizer assim, né? E o descanso de um dia na semana, e o módulo semanal ser de 7 dias. Então, você trabalha 6, como Deus fez a criação do mundo, e descansa no 7º dia. Tem esse contexto histórico, efetivamente. Só que voltemos lá. Quando nós tivemos a CLT, em 1943, né, a gente, para quem é mais velho, e sabe aqui a dificuldade que era de você achar comércio aberto no domingo, comércio, indústria, qualquer atividade econômica. Era muito difícil, quiçá supermercado tinha aberto aos domingos, por conta dessa nossa cultura, né? De que os domingos tinham que ser guardados e tudo mais. Só que a vida ela é muito dinâmica, e as relações sociais elas são muito dinâmicas, e as relações de trabalho acompanham as relações sociais e a vida dinâmica na maneira com que ela é. Imagina se na década de 40 o legislador pensou em teletrabalho. Jamais, né? Fazer reunião pelo Zoom, pelo Google Meet, jamais. Isso não era inconcebível, né? Tanto é que não existe a regra do teletrabalho, existe só o trabalho em domicílio, que está lá no artigo 6º da CLT. Isso já era previsto, você trabalhar em casa, mas não com tecnologia da informação. Então, as dinâmicas vão alterando as relações, as dinâmicas sociais vão alterando. Então, quando eu leio para vocês aqui o artigo 68, o 69, que diz assim, o próprio parágrafo único do artigo 67,
Eu não vou estender muito na explicação disso, porque é inócuo eu ficar aqui, porque a vida fala por si só. Ele fala assim, nos serviços que exigem um trabalho aos domingos, com exceção com os teus elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamento, mensalmente organizada e constatando o quadro sujeito à fiscalização por parte do órgão do Ministério do Trabalho. O que ele está dizendo aqui? Ó, empregador, nesse momento aqui, na hora que você conceder, o que ele está dizendo aqui? Ó, empregador, tenta dar pelo menos uma folga aos domingos. Faz uma escala de revezamento. Eu, Leonardo e Sid Nelson, esse domingo a gente trabalha, mas o outro a gente descansa. E no outro, algumas pessoas trabalham e um grupo descansa, e assim sucessivamente. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro dessa dinâmica das relações sociais, as coisas foram abrindo gradativamente ao domingo. Hoje você encontra um número enorme, mas eu, quando era criança, eu me lembro que nada no domingo funcionava, absolutamente. Quiçá uma padaria, mas não um supermercado, ou tal, nem uma farmácia, talvez, se ficava doente, tinha que esperar segunda-feira para esperar uma farmácia abrir, por conta que havia um impeditivo legal de abertura de atividades econômicas no domingo. Então, algumas atividades, já naquele momento, começam a se reconhecer, por exemplo, bares, hotéis e restaurantes na abertura do domingo, que há necessidade de trabalhar no domingo. Então, o legislador fala assim, olha, a gente quer guardar os domingos. Os domingos têm que ser respeitados como folga, né? Então, deverá coincidir as folgas com o domingo, mas se sua atividade econômica, por exemplo, como é um elenco teatral, que as pessoas vão aos domingos, faça uma escala de revezamento à medida com que as pessoas consigam também gozar de folgas ao domingo. É isso que ele quis dizer. E aí eu preciso dizer o seguinte para vocês. E no artigo 68 ele vai mais além, ele fala aqui umas coisas, eu vou repetir aqui a redação, mas isso não me interessa assim num primeiro momento, sabe? Ficar aqui. O que eu quero é só contextualizar para vocês. No artigo 68, ele fala assim, trabalha domingo, seja total ou parcial na forma do artigo 67, será subordinada à apreciação prévia da autoridade competente. É isso que é importante aqui que vocês percebam, a autoridade competente em matéria de trabalho. A autoridade competente em matéria de trabalho é o Ministério do Trabalho e Emprego. É ele que está fazendo referência. Quando começa a legislação em 1943, pouquíssimas atividades econômicas funcionavam aos domingos. Aí você aplica o artigo 67. Olha, se você tiver trabalho aos domingos, elenco teatral, bares, hotéis e restaurantes, por exemplo, faça uma escala de revezamento à medida com que a pessoa tenha garantido pelo menos um domingo ao mês para descansar. Aqui ela pode fazer atividade religiosa, fazer o lazer com a família e descansar, porque o descanso ele vai descansar em outra semana. Eu disse a vocês aqui no começo que dentro do módulo semanal de 7 dias tem que haver um dia de descanso. E o artigo 67 é claro, não deve necessariamente coincidir com o domingo, mas pelo menos uma folga no módulo semanal de 24 horas eu tenho que ter. Pois não, Pedro? Então, professor, na área da saúde, no caso das enfermeiras, né, que muitas delas fazem plantão à noite, né, entra, tipo assim, 11 horas da noite, 10 horas, e sai no outro dia cedo. E elas trabalham, assim, demais, né, se for analisar bem. Aí, no caso, também entra nisso daí, ou é diferente, por causa que o hospital tem que ficar 24 horas por dia mesmo, né, domingo... Não, mas aí o hospital já é lá do começo da norma. Passa uma escala de revezamento. Então, o que acontece? Salvo exceção de quem trabalha 12 por 36, que aí é uma regra excepcional, salvo exceção quem trabalha 12 por 36, e dependendo da categoria que for, mas hospitais, provavelmente, quem trabalha em escala normal do administrativo do hospital, de repente, quem precisa trabalhar aos finais de semana no hospital, por exemplo, vai haver uma escala de revezamento, com certeza, e vai haver pelo menos uma folga por mês aos domingos para essa pessoa. Uma folga na semana ela sempre vai ter, de 24 horas. A questão é se tem que ser essa folga tem que ser obrigatória aos domingos ou não. O problema é que você trazer o exemplo do sistema de saúde, de hospitais, a maioria das enfermeiras trabalha 12 por 36. Aí eu não enquadraria nesse esquema aqui. Eu posso até repetir o que eu já expliquei sobre a escala 12 por 36, mas aí fica difícil eu enquadrar nessa aula aqui, entendeu?
Não, entendi, professor. Tranquilo. Tá? Porque a escala 12 por 36, ela trabalha 12 horas, já tem 36 horas de descanso. Né? Trabalha a segunda, descansa a terça. Trabalha a quarta, descansa a quinta. Trabalha a sexta, descansa sábado. Assim, escala 12 por 36, que eu mostrei para vocês. E na outra semana, ela trabalha domingo, descansa segunda, trabalha a terça, descansa a quarta, trabalha a quinta, descansa a sexta e trabalha aos sábados. E assim vai se repetindo. Então, ela sempre tem 36 horas de descanso. Por isso que não dá muito para eu falar de enfermeira, por exemplo, aqui. Mas imaginemos que seja um hospital ou uma clínica que funcione todos os dias da semana, em que as enfermeiras não trabalhem 8 horas. Haveria necessidade de fazer uma escala de revezamento para quem vai tirar o plantão no domingo. Não é plantão, mas tá. Quem vai trabalhar no domingo? Essa folga de quem trabalhou no domingo vai ter uma folga no outro dia, porque dentro do módulo semanal de 7 dias eu tenho que ter uma folga. Mas ainda contextualizando para vocês, o artigo 68 fala, então quem que previa, quem que era a permissão de funcionamento das coisas aos domingos? Era em matéria de direito do trabalho, porque na pandemia o prefeito foi lá e deu um decreto, fecha tudo. Aquilo que, por causa da Covid, não me interessa aquilo em matéria de direito do trabalho. O prefeito de Taubaté, quando falou fecha tudo por decreto, ele não está se relacionando com matéria de direito do trabalho, porque matéria de direito do trabalho ele não pode regulamentar coisas de matéria de direito do trabalho, é só o governo federal que pode. A competência é do governo federal. Então, se fecha ou não o comércio com decreto estadual, decreto municipal, não me interessa. O que me interessa, se eu sou empregador, o que eu vou fazer com esses trabalhadores? Mas o decreto não pode regulamentar se eu posso funcionar aos domingos ou não, se o Pedro pode trabalhar no meu restaurante ao domingo, se o Pedro pode trabalhar no meu restaurante ao domingo, no meu comércio, não interessa a ninguém. Aí é um problema trabalhista, não é um problema do decreto municipal. Agora, tem que ter um detalhe nessa história. O município permite que o meu comércio funcione aos domingos? Né? Se ele permitir, ok. Eu vou organizar a minha escala de trabalho à medida com que as pessoas tenham folga aos domingos. Porque eu preciso funcionar aos domingos, ou eu quero funcionar aos domingos. Então, à medida que as atividades econômicas começaram a abrir aos domingos, o que não era na década de 40, o Pedro cita um exemplo de saúde. Saúde sempre abriu. Desde que eu sou criança, tem um hospital aberto em domingo. Hospital, elencos teatrais, bares, hotéis e restaurantes. Mas talvez você não encontrasse farmácia aberta aos domingos, naquela época. Não eram atividades consideradas essenciais para a abertura dos domingos. Hoje, quase tudo abre aos domingos, salvo o comércio de roupa. Mesmo assim, tem os shoppings. Então, o que o legislador está dizendo? Ele está dizendo assim, faça o seguinte, meu amigo, a folga de 24 horas no decorrer da semana, do módulo semanal, o que é um módulo semanal? Volto a repetir para vocês, o que é um módulo semanal? Eu trabalho nessa forma aqui, ó, é um módulo semanal. Independente se ele trabalhou no domingo, independente se ele trabalhou no domingo, na segunda, eita, nós, tá difícil aqui hoje. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, um dia da semana ele tem que ter folga. É isso que o artigo 67 está dizendo. Eu não posso fazer alguém trabalhar 7 dias sem dar folga de 24 horas. Professor, e se ele trabalhou ao domingo? Se ele trabalhou na segunda? Se ele trabalhou na terça? Se ele trabalhou na quarta? Se ele trabalhou na quinta? E eu dei folga na sexta? Folga sexta. Tudo bem, está perfeito. Respeitou a regra do artigo 67 da CLT. Aí ele trabalha no sábado e trabalha no domingo. E volta lá, já trabalhou no domingo no começo da semana aqui, ó. Voltou, que já trabalhou no domingo no começo da semana aqui. Tudo bem, eu respeitei a regra do artigo 67. Dentro do módulo semanal de 7 dias, eu concedi uma folga. Dentro do módulo semanal de 7 dias, eu concedi uma folga. Agora, essa minha atividade é permitida pelo Poder Legislativo?
pelo Poder Executivo no município de Taubaté ou funcionar aos domingos? Se não for, eu vou tomar uma multa da prefeitura, mas não tem nada a ver com as minhas relações de trabalho, eu, empregador, e meus trabalhadores. Teria a ver só se eu não estiver respeitando a folga. Mas, do contrário, a prefeitura vai me multar porque eu não tenho permissão para trabalhar aos domingos. Tudo bem. Professor, mas e os empregados? Desde que eu esteja respeitando a folga, a Justiça do Trabalho não tem nada a ver com isso. E, preferencialmente, desde que eu esteja pelo menos garantindo um domingo ao mês o descanso numa escala de revezamento, como é o artigo 67, tudo bem, a Justiça do Trabalho não tem nada a ver com isso. Ah, professor, mas o seu negócio foi interditado, o fiscal da prefeitura passou lá, o fiscal da prefeitura não resolve questões de direito de trabalho. Se eu não posso funcionar aos domingos, é uma outra situação, uma questão de direito administrativo, que eu tenho que ver na prefeitura. Então, quando os artigos aqui, os 67, 68, 69, falam de autoridade competente, ele está mesclando uma ideia do Ministério do Trabalho e Emprego, porque é o Ministério do Trabalho e Emprego que foi criando, desde a década de 40, um rol das atividades que poderiam abrir aos domingos. Mas não é poderiam abrir aos domingos no sentido de ter um alvará da prefeitura. O Ministério do Trabalho não pode interferir na prefeitura de Taubaté e falar assim, amigão, você pode abrir aos domingos fliperamas. Você não pode abrir. Não é isso. Ele diz assim, ele comunga a legislação do município e dos estados, dizendo assim, se essa atividade econômica, o município e o estado autorizar a abertura nos domingos, essa atividade econômica, com relação ao direito do trabalho, vai ter que conceder folgas. E a gente precisa regulamentar essa folga. No mínimo, uma escala de revezamento em que, pelo menos um domingo por mês, esse trabalhador tire de folga de 24 horas. Ficou claro isso? Ou ficou confuso? Não, professor, tranquilo. Bom, para mim tá boa. Beleza. E aí, pessoal, ó, a gente tem aqui, nessa perspectiva toda, a gente tem aqui uma lei que veio regulamentando esses artigos aí da CLT, que não é regulamentando, veio complementando a Lei 605 de 1949. E essa legislação, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, pela CF de 88. O que essa legislação trata? Trata do descanso semanal remunerado aos domingos. Mas tem uma regrinha aqui que é o mais importante da aula. Depois dessa contextualização toda, ela é mais importante da aula. Então, ele fala assim, ó, a legislação trata disso daqui, ó. Repouso semanal remunerado e o pagamento de salários nos dias de feriados civis e religiosos. Eu não falei de feriados ainda, tá? Eu só estou falando da folga de 24 horas, que é o repouso semanal de 24 horas, que é o repouso semanal remunerado. E o que ele diz aqui? Dentre várias coisas que ele diz, que a gente vai explorar na próxima aula, tem uma que é mais importante aqui. Ou mais importante não, vá. Tem uma que eu já vou falar agora aqui. Quando o empregador não respeita a folga, qual a consequência jurídica? Eu disse a vocês que tem que trabalhar 6 dias e conceder um dia de folga dentro do módulo semanal. Quando o empregador não respeita esta folga, qual a consequência jurídica? Alguém se arrisca? Pagamento em dobro para o dia que era destinado à folga e não foi compensado. Isso também é importante. Então, como é que funciona isso, professor? É simples. Nessa semana, o cara trabalhou domingo, trabalhou segunda, trabalhou terça, trabalhou quarta, quinta, sexta e sábado. Foi respeitada a regra do artigo 67
67 da CLT? Foi concedida a folga dentro do módulo semanal para ele? Sim ou não? A gente terminando. Pessoal? Alguém aí? Não. Não foi concedida a folga. Aí, na outra semana, o cara volta a trabalhar na segunda, e aí o empregador dá a folga na sexta-feira, na segunda-feira, correspondente à semana anterior. E aí ele trabalha na terça, na quarta, na quinta, e nessa semana ele resolveu dar a folga da semana agora, na sexta-feira. Nessa semana, ele respeitou. Nessa segunda semana aqui, ó, ele respeita a folga dessa semana, porque ele concedeu dentro do módulo semanal. Dentro do módulo semanal, que vai de domingo a sábado, de domingo a sábado. Ele concedeu a folga da semana na sexta-feira, tá ok. Mas nessa semana, ele não compensou. Ele não respeitou a legislação. Ele não respeitou a regra. Porque passou o módulo semanal, ele não concedeu a folga. Imaginemos que nessa semana, o dia que seria destinado à folga dele, ele trabalha num esquema de revezamento. Nem sempre, ele só tem um domingo do mês de folga. Imaginemos que nessa semana, o dia que era destinado à folga dele foi na terça-feira. Só que, em vez dele folgar, ele trabalhou. Trabe. Houve compensação da folga durante a mesma semana? Ele teria que ter trocado. Para haver compensação de folga, o empregador devia ter falado assim: fulano, Sidnelson, sua folga é na terça, mas terça você vai trabalhar. E ao invés de te tirar folga na terça, você vai tirar folga na quinta-feira. Houve compensação dentro da própria semana. Trabalhou o dia que era destinado à folga, mas folgou dentro do módulo semanal. Existe alguma consequência jurídica para esse empregador? Não. Dentro do módulo semanal, ele deu a folga. Mas não foi esse o caso. O caso aqui é que ele trabalhou todos os dias da semana, inclusive o dia que era destinado à folga. O empregador deixou passar o módulo semanal para conceder a folga. Qual a consequência jurídica disso? Pagamento de horas extras. A título ou com adicional, pagamento de horas extras, com adicional de 100%, ou dobra, como o pessoal fala. Então, se naquela terça-feira o Sidnelson tinha que trabalhar 8 horas, e ele trabalhou 8 horas, e a folga só foi concedida depois de passar do módulo semanal, aquelas 8 horas têm que ser pagas como horas extras, mas com adicional agora de 100% ou a dobra. E isso está na Lei 605 de 1949, artigo 9º, salvo engano. Vamos ver se é o artigo 9º. O artigo 9º fala dos feriados, mas está no decreto, na Lei 605 de 49. Os feriados eu vou falar depois. Então, semana que vem, a gente vai continuar lendo a Lei 605 de 49, e dessa expressão repouso semanal remunerado e ou descanso semanal remunerado, eu vou ensinar a vocês tirar o valor do salário hora. E aí eu vou mensurar aqui conceitos de remuneração. Tá? Então, eu só estou falando isso para deixar gravado, para semana que vem já começar nisso direto. E aí depois a gente fala de feriado e depois a gente já pula essa parte e passa para a jornada noturna. E aí a gente vai encerrando duração de trabalho. Nós estamos desenrolando bem essa aula aqui, então eu estou mais adiantado nessa turma do que com outra. Espero que vocês estejam efetivamente entendendo do que com outra turma. Agora, só a título de curiosidade para vocês, domingo passado foi o exame da ordem.
Primeira fase do exame da ordem foi domingo passado, do último desse ano. Eu dei uma olhada na prova, 4 questões sobre direito material do trabalho eram sobre remuneração e salário. Só uma ali que talvez eu não sei se eu falei ou não, mas o que eu expliquei, o aluno teria condição de responder, mas teve uma ali que eu não me lembro se eu falei efetivamente, mas devo ter falado, eu precisava verificar. As outras 3 eu falei. Significa de 10 questões, vocês, meus alunos aqui, teriam chance de acertar pelo menos 4 no exame da ordem. Eu sei que vocês vão chegar no 10º semestre e vão esquecer a aula de direito de trabalho, mas se prestar atenção, 4 questões relacionadas à remuneração. E no estilo que eu fiz na pergunta da prova. Ó. Certo, pessoal? Professor, são quantas questões que caem de direito do trabalho, geralmente na OAB? Puta, primeira Pedro, eu não contei. Eu acho que devem ser 8, 6, alguma coisa desse sentido. Eu acho que são 8. Eu não tenho certeza dessa informação. É porque tem muitas matérias e o total são de 80 questões. Eu não tenho certeza. Pode ser 8 ou 10, mas eu posso verificar isso para você lá. Tá? Não, beleza, O tranquilo. fato é que eu fiquei bem contente porque daquilo que eu expliquei para vocês, com esse conjunto de detalhes, vamos dizer assim, vocês conseguiriam responder as 3, 4 questões da OAB, da questão da OAB, com toda a certeza do mundo. Só não responderia quem não prestou atenção na aula aqui. Porque o resto tiraria de letra. Tive uma pergunta que era assim, quais as verbas elencadas abaixo têm ou não natureza salarial? Pô, isso daqui eu bati nisso bastante aqui. Então, só para vocês terem a noção aí. Então, semana que vem a gente continua, pessoal. Ok, professor. Bom, alguma dúvida Mas com tem relação a hoje? professor, se teve alguma dúvida aí, alguém escreveu alguma coisa aí sobre alguma dúvida, eu acho. É só uma justificativa. Ah, é. Não, tranquilo. É só uma justificativa. A pessoa precisou sair da aula. Certo, pessoal? Ok, professor. Um abraço. Fiquem com Deus, então. Um abraço, Tchau, um Bom abraço. professor. dia. Obrigado. Bom dia. Bom Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom dia. Obrigada. Tchau, tchau.